Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Antes Tarde do que Nunca, este programa, este podcast que foi criado para ouvir pessoas, empreendedores, inovadores, gestores, líderes, gente que faz acontecer, gente que faz a roda girar, gente que inspira outras pessoas a empreender aqui na região, aqui em Blumenau, na região e até em Santa Catarina toda. Antes de a gente apresentar o nosso convidado, ilustre convidado, e também convidar para quem não viu ainda o nosso host, né, que está substituindo o Rafael aqui temporariamente, quero que você se inscreva aí no canal Antes Tarde do que Nunca do YouTube, aciona a sineta para saber quando as entrevistas são publicadas, fica bem mais fácil, você vai receber uma notificação no celular, opa, começou a entrevista, eu quero ver, vai lá e assiste. E também assiste as mais de 170 entrevistas que já foram feitas aqui no Antes Tarde do que Nunca. Aproveita também para seguir no Instagram, @podcastatdqn, que são as iniciais de Antes Tarde do que Nunca, certo? Isso mesmo. Este é o JP, para quem não conhece, João Paulo Ros de Souza, né? Ele é um dos nomes por trás da Premier Soft, por trás não, né? Pela frente, né, JP? Tu és a cara da Premier Soft, né? Não dá nem pra dizer. Estamos juntos. Tá aqui substituindo o Rafa, porque o Rafa tirou férias, merecidas férias, aliás, né? A Maria não foi com ele. Folga. Um mesinho de folga, viajando lá pelos Estados Unidos. A Maria não foi, né, Maria? Tá triste aqui. A Maria, exatamente. A Maria que tinha direito a férias, né, Maria? E não foi. Paciência. JP, tudo certo? Tudo ótimo. Que bom. Vamos para os nossos patrocinadores? Vamos lá, fala um pouquinho deles. Boa. Você que está buscando aí mudar de carreira ou evoluir na sua carreira, vai atrás da ProWay. Eles são incríveis. Tem um pouquinho da minha história ali também na todo ProWay. mundo, né? Muita gente passou pela ProWay, né? Todo mundo. Você que está precisando de pessoas novas para sua equipe, aí para sua empresa, formar programador, QA, vai atrás da ProWay. Eles têm programas de formação para essas pessoas feitos sob medida para sua empresa. É incrível o trabalho deles. Eu acho que boa parte aí da nossa mão de obra blumenauense passou por lá. Além disso, a gente tem a CRW, com esse painel aqui atrás maravilhoso. Eles fazem painel de LED, captura de imagem para eventos, som. Tudo que vocês precisarem para evento, não deixe de falar com o pessoal da CRW, eles são incríveis. Eu vi eles montando isso aqui em 10 minutos, achei isso incrível. Que loucura, né? Além da CRW, Isidoro Automóveis, oitava maior empresa de veículos do Brasil. Além de venda de veículo, eles também compram o seu veículo. Então, você está precisando comprar ou vender, liga para eles, acessa o site isidora.com.br. Não vai na loja deles, lá na 470. O Rafa não recomenda, mas acessa Isidoro. Enquanto não estiver duplicada, né? 470, melhor ir acessar pelo site. Exatamente. Em último caso, vai lá na BR lá para dar uma olhadinha no carro e tal, né? Acho que é por aí. Isso mesmo. Eles estão com lojas em Blumenau, Jaraguá do Sul, Navegantes e Itajaí, além de ter o feirão itinerante. Eles pegam um monte de carro, levam para uma cidade perto de você. Então fica de olho nas redes sociais deles. Em breve deve estar aí perto da sua casa. Bacana. E a Premier Soft, não poderia deixar de falar da Premier Soft. Vai esquecer da Premier Soft, não tem como, né? Sua empresa, sua indústria precisa de um software, uma solução sob demanda. Liga o pessoal da Premier Soft, eles têm que atender vocês bem. Se não atender, me manda uma mensagem que eu puxo a orelha do pessoal. Além de soluções sob demanda, temos também a parte de outsourcing, que seria o aluguel de profissionais, né? O Pancho não gosta muito desse termo, mas seria o aluguel de profissionais, aí, qualidade, desenvolvedor, designer. Então, o que vocês precisarem aí para fortalecer a mão de obra da empresa, conta com o pessoal da Premier Soft. Não tem como substituir o aluguel de profissional, né? É o melhor termo, né? É o mais fácil, termo mais pro pessoal fácil entender. Exatamente, pro pessoal Isso entender, mesmo. né? Tipo, tá ali, vai lá trabalhar para ti um pouquinho, depois volta. Isso mesmo. E com quem a gente está falando hoje? Hoje eu tenho a honra de receber aqui Maurício Bruns, ele que é gerente geral, a gente pode dizer? Gerente executivo, Eu sou diretor executivo do parque, Diretor na realidade agora executivo. sou procurador da instituição, Fundação Hermann Weggs ou Pomerode. Que é a mantenedora do zoológico de Pomerode, é isso? Exato, há 22 anos laborando nessa instituição, muito trabalho, muita dedicação e graças a Deus, aos longos desses anos aí, conseguimos desenvolver bem a instituição, crescemos bastante. Depois vamos aprofundar essa conversa aí. E a gente é testemunha disso, né? Exato. Porque eu conheci o zoológico há muito tempo, depois voltei e cada vez que a gente volta a gente se surpreende cada vez mais, né? Maurício, tu falasse da instituição, me conta um pouco dessa coisa, porque todo mundo pergunta, né? Quem é o dono do zoológico? É público? É privado? Como é que funciona isso exatamente? Na verdade, o zoológico, inicialmente vou fazer um pequeno resgate à história. Ótimo. O zoológico, nós encontramos registros e bibliografias desde 1924
já existia o zoológico de forma particular. Caramba. Ou Que seja, na tá real- prestes a fazer 100 anos, então. Exato, só Se for que pensar. aberto ao público, ele foi em 1932. Certo. O zoológico ele foi fundado por seu Hermann Wegg Uhum. e depois ele foi administrado pelos filhos e pelos netos. Em 1977 foi instituída a Fundação Hermann Wegg. A fundação, ela é uma fundação privada sem fins lucrativos, ou seja, todo o recurso angariado pelo zoológico de Pomerode, ele é totalmente reinvestido na própria instituição. Não tem distribuição de lucros. Hoje, a Fundação Hermann Wegg usou Pomerode. A Fundação Hermann Wegg é a única instituição no Brasil a manter um zoológico Que legal. com essa Com essa categoria jurídica. característica jurídica, vamos dizer. Exato. Entendi. Quem é que toma conta dessa fundação hoje? Quem é que- Hoje nós temos o nosso conselho curador, conselho diretor, conselho fiscal e também nós prestamos contas ao Ministério Público de Santa Catarina devido Por se tratar de ser vivos, de animais, Isso. é isso? Meio Não- ambiente? artigo 65, 66 do Código Civil. Todas as fundações privadas devem prestar contas ao Ministério Público. Independente da área de atuação, então. Exato. Então, uma fundação tem que fazer isso. E além disso, também nós prestamos contas para a LESC, porque além de termos a utilidade pública municipal, devido à relevância social que a instituição tem no município, nós também temos o decreto de utilidade pública estadual. Então, isso nos dá benefício para a instituição. Nós não pagamos, por exemplo, taxa de alvará, ISS, ICMS, tem suas vantagens para a instituição, mas de contrapartida ela presta diversos serviços sociais que isso a torna muito relevante perante o órgão municipal e estadual. Entendi. Ou seja, vocês não recebem recurso público, mas conseguem uma vantagenzinha ali, outra colar, porque tem esse decreto, né, de utilidade pública, vamos dizer assim, é mais ou menos isso. Exatamente. E além disso, lógico, como qualquer administrador, também minha formação é jurídica, a gente faz estudos jurídicos e também tenta reaver créditos, às vezes que foram pagos indevidamente, em cima de folhas salariais, etc. Então, no meu trato, na minha forma de administrar, da minha equipe, é uma empresa comum. Porque a partir do momento que se fala, só porque é uma fundação você tem que olhar com outro olhar, não. Ela sofre as mesmas prerrogativas de uma empresa privada, paga folha salarial, paga encargos sociais, etc., e tem sua responsabilidade social em manter hoje mais de 100 famílias ganhando seu pão de cada dia, diretamente e indiretamente, fora o entorno que cresceu hoje dentro da cidade de Pomerode, por exemplo, o centro comercial que foi instalado ali do lado, a própria Vila Encantada. Então, tudo isso, o meio se desenvolveu em volta do zoo e está se desenvolvendo. Então, eu sempre digo, há uma responsabilidade social que muitas vezes é invisível, mas que está lá destacada. Com certeza, não. E essa referência ali naquela região é muito grande, muito fácil de perceber, né? Como tu falaste, né? Vila Encantada, aquele centro comercial que se desenvolveu ali é fantástico, enfim. E o zoológico crescendo também, né? Querendo ou não, vocês estão com um planejamento aí de crescimento gigantesco. Mas antes de falar do crescimento, Maurício, queria que tu falasse um pouquinho da atualidade, do que é o zoológico hoje. Que área ele tem, quantos animais, tu já falaste aí em 100 famílias, imagino eu que sejam 100 colaboradores, mais ou menos, né? Exato. Mas me fala um pouquinho das características aí do zoológico hoje. Hoje, atualmente, o zoológico ele tem uma área útil de 45 mil metros quadrados, na realidade, o total utilizado, mas de área útil, 35 mil metros quadrados. Certo. Ao longo de vários anos, nós fizemos parceria com a Prefeitura Municipal de Pomerode, onde adquirimos primeiro uma propriedade de 8 mil metros quadrados, depois mais uma de 25 mil metros quadrados e, por fim, uma de 47 mil metros quadrados. E de 2016 para cá, a própria fundação começou a adquirir diversas propriedades pequenas no entorno. Então, hoje nós já temos lá o total de 115 mil metros quadrados e boa parte está sendo utilizado agora numa obra de ampliação, conforme o vídeo que lhe mostrei há pouco. Só que, lógico, é um projeto de médio e longo prazo, é um projeto caro, até mesmo porque as questões geológicas daquele terreno não são muito bons, aí se faz... E é sempre uma surpresa, né? Daqui a pouco Exato.
planejado para investir tanto, daqui a pouco vai cavando, opa, chama uma coisa assim. Obra uma caixinha de surpresa. Uma Exato, caixinha de faz uma surpresa. sondagem, aí você tem um abacaxi que está ali a 2, 3 metros de profundidade, aí você não tem como colocar uma grande estrutura em cima daquele solo, você tem que remover, tem que fazer base, uma série de coisas para pensar no negócio a médio e longo prazo. Eu, como administrador, eu não gosto de fazer obra hoje e quebrar amanhã. Então, às vezes o pessoal, puxa, mas você é meio exagerado. Sou, mas as obras que eu faço são duradouras. Então, também não sou Deus, às vezes a gente erra também, vamos falar a verdade. Com certeza. Mas eu sempre digo o seguinte, o segredo do sucesso é errar menos. Errar, você vai errar um dia, não tem como dizer que não. Mas você errando menos já está, 80% do sucesso está ali. Com certeza. Então, hoje, então, o zoológico, além disso, adquiriu mais uma propriedade recentemente de 68.500 metros quadrados, Enorme. Caramba. que fica a cerca de 2 quilômetros de distância do parque, porque lá localizam-se todas as nascentes de água que abastecem os bebedouros dos animais, dos Para alpomerões. preservar essa fonte, então. Exato. E além disso, além dos animais beberem água da fonte, a comunidade local também é beneficiada. Inclusive, ali era uma área desmatada, era pastagem, etc. Agora nós vamos entrar com um projeto de recuperação de área e vamos deixar a natureza tomar seu curso. Que legal. Meu grande sonho, inclusive falei com nosso amigo Lauro Baca já, de transformar aquilo lá numa RPPN. Ela tem as mesmas características jurídicas de uma unidade de conservação e uma vez feito esse registro, fica lá ad eterno, né? Que legal. Então, eu acho que é uma pequena colaboração que a gente pode fazer, não Mais só para uma, o zoo, né? mas uma também para a colaboração. comunidade local, né? Quantos animais tem hoje lá? Hoje nós temos aproximadamente 1.000 animais, pouco mais, pouco menos, Mil, sempre acaba. população de 1.000, né? Isso, em torno de São quantas 240 espécies, mais ou menos. 240 espécies. Exato. Caramba. Então, dessas 240 espécies, hoje, só para vocês terem ideia, o ICMBio, em parceria com a Associação Zoológica e Aquário do Brasil, eles possuem um programa de conservação de 25 espécies. Desse programa, nós temos pelo menos, se eu não me engano, 14 espécies já participando. E hoje, nossos grandes pilares são principalmente trabalhar com animais de resgate, porque muitas vezes os animais chegam ao zoo feridos, e às vezes o Estado não possui uma estrutura próxima aqui no Vale, não temos um CETAS E a aqui no gente Vale. sabe bem disso, né? Porque o que é atropelado de animais silvestres por aqui, Exato. para resgatar, quem é que resgata? Sim. Até a imprensa, né? Repercutiu muito isso esses tempos atrás, porque capivaras atropeladas, por exemplo, não tinha quem fosse resgatar. Sim. Porque o Estado não tem, aliás, a estrutura do Estado nesse aspecto é muito pequena, né? Exato. Então, vocês acabam fazendo um papel importante aí de receber esses animais, pelo menos. E né? além disso, além do zoo também, o pessoal da FURB ajuda bastante Sim, os órgãos exatamente. ambientais nesse sentido. Então, nesse primeiro, por exemplo, quando é feito um resgate, muitas vezes nós fizemos o acolhimento, todo o tratamento, e muitas vezes aquele próprio indivíduo, às vezes, não interessa para a instituição. Se ele está propenso, está ótimo para voltar para a natureza, não justifica manter esse animal em cativeiro. Então, Sim. nós tratamos, devolvemos para o órgão ambiental, depois se faz a reintrodução. Uhum. E, é um animal que ficou sequelado, teve uma perna cortada, uma ponta de asa, qualquer tipo de anomalia que o torne frágil dentro da cadeia. Então, esse animal, sim, esse permanece na instituição Entendi. até o fim da sua vida, né? Deve ser uma logística impressionante, né? Porque são seres vivos, né? E diferentes entre eles, porque, né? Tem mamífero, tem réptil, tem aves, enfim, tem de todo tipo, né? De animal, cada um com suas características, né? Ou seja, deve ter uma equipe apropriada para cada tipo de animal, para cada espécie, até quase. E como é que funciona essa logística toda? Quem que trabalha de madrugada? Quem é que... Enfim, queria entender um pouquinho do funcionamento, porque a gente é fácil pra gente, né? A gente vai lá ver os bichinhos, que bonitinho e tal, mas manter isso tudo ali deve ser muito complicado. E tem gente de madrugada, né? Essa também é uma pergunta. Vocês trabalham quase 24 Sim, horas? porque tem animais com hábitos noturnos, né? Se for pensar. Nós temos hoje na nossa infra o grupo de cuidadores, que alimentam os animais, que fazem a limpeza do recinto, biólogos, tanto biólogos de manejo, que são responsáveis pelo manejo dos animais, veterinários e zootecnistas. E, além disso, nós temos biólogos que cuidam do setor de educação ambiental. Além disso, nós temos a vigilância. A vigilância, sim, é 24 horas por dia. Uma equipe sai, inclusive, com vigilância armada à noite, né? O nosso pessoal geralmente começa 6 horas da manhã, das 6 às 6 da tarde, para preparar toda a bandeja, etc. E depois o pessoal começa a distribuir pelo parque.
Inclusive, esse tempo atrás, eu recebi a visita de um empresário conhecido nosso lá, entra caminhão, sai caminhão nos bastidores. Né? Disse, e essa loucura aí, como é que pode ser? É sempre assim? Sim, isso é normal para nós. Vocês não imaginam a logística que é para fazer um parque desse funcionar. Os bastidores, isso não para, lógico, dentro de um determinado horário. Nós evitamos de fazer barulho à noite. Inclusive, uma época, vieram com uma proposta, fazer um passeio noturno. Não gosto dessa ideia, porque os animais também precisam descansar. Sim. E nós precisamos respeitá-los também. Muitas vezes as pessoas reclamam, puxa, fui lá, não vi o leão, não vi a onça, não vi o urso. Sim, mas ele tem um livre-arbítrio de se mostrar, claro. Ele tem pontos de refúgio dentro do recinto, onde que ele tem a determinada liberdade, se ele quer se mostrar ao público ou não. Eu acho que nós, que somos considerados a espécie inteligente da coisa, teríamos que ter essa interpretação. Sim. E não falar mal, muitas vezes, que é chato, né? Então, isso nós respeitamos muito, como o animal se comporta, além da questão. Nós sempre temos que falar, o pessoal às vezes se preocupa, principalmente os técnicos, a espécie. Não, nós temos que nos preocuparmos também com o indivíduo. Às vezes você tem um gato, ou 2 gatos em casa, ou 2 cachorros. Um tem um comportamento, outro tem outro. Verdade. Então, você tem que saber fazer a leitura individualmente de cada ser. E é uma manifestação de vida e tem que ser respeitado. Inclusive, esse tempo atrás, nós fomos num congresso internacional, aí tinha lá um diretor de zoológico, todo mundo enchendo de pompa. O cara só falava em mega, falando, não, lá no zoo é diferente. Nós cuidamos desde o ratinho que vai virar comida da cobra amanhã, até os mega. Então, o tratamento não pode ser diferenciado. Eu, particularmente, eu tenho uma paixão muito grande por felinos, leão, tigre, onça, puma, vontade de botar tudo no colo e levar para casa. Né? Os gatinhos, né? Os gatinhos. Mas nem por isso eu posso negligenciar qualquer outro tipo de espécie. Então, eu sempre digo, nós temos que separar paixão da razão. Sim, com certeza. E animal é complicado. Com o animal é complicado fazer isso. Cada vez mais a gente vê, né, perto da gente, as pessoas se apegando de uma maneira aos animais incrível, assim, que é um ser, né, um integrante da família, né? Exato. Substitui filho, na realidade, hoje, os animais, né? E acho que tem que ter um pouco de razão aí também, porque senão a coisa degringola, né? Exato. Eu fiquei curioso, tu falaste aí dos ratinhos, das cobras, por exemplo, né? Onde é que compra isso? Como é que faz? Na realidade, nós temos o nosso próprio biotério, até inclusive temos parceria com o Univale, com a FURB, várias universidades que às vezes a gente precisa renovar a matriz, e é importante que essa matriz sejam de animais limpos, que não sejam, por exemplo, portadores de zoonose. Contaminados, né? Exato, porque isso tudo pode refletir na alimentação das serpentes, né? Então, há essa troca e, lógico, nós temos esse cuidado também de estar reproduzindo sempre, né? Que outros animais comem outros animais? Os felinos, obviamente, Os também, felinos, né? Comem carne, né? Os ursos são onívoros, comem desde carne, frutas, legumes. E se alimenta os ursos com carne lá também? Também, eles gostam de uma carne moída, adoram mel, não é... Às vezes o pessoal... Não é lenda, né? Não é lenda, não. Adoram. Inclusive, nós temos lá o programa de condicionamento, onde que os animais comem aquilo que eles gostam de comer. Por quê? Aí eles fazem aquilo que nós queremos que façam, Sim. Eles querendo fazer pela gratificação. É proibido dentro do parque. Eu sempre falo, enquanto que eu estiver no zoológico, reforço negativo, procedimento negativo, não é permitido. Cheguei a desligar funcionário já a respeito disso. Então, não permito. Então, descubra qual é o ponto fraco, o que ele gosta de comer. Às vezes, eu pegar uma escovinha, dar uma escovadinha nele, ele já se entrega. Para que nós fazemos isso? Antigamente precisava fazer uma coleta de sangue, qualquer tipo de exame tinha que anestesiar o bicho, é um estresse. Você corre o risco de perder o bicho na anestesia, ou errar o cálculo. O bicho tem 180 quilos. Não tem. Tem 150, anestesiou a mais. Então, é uma série de fatores que muitas vezes passa batido, mas que são muito perigosos. Então, hoje o que é que se faz? Reforço, condicionamento. Como falei, descobre-se o que o bicho gosta de comer, o que ele gosta de ser... Respeitar a individualidade. Exato. Chegamos a coletar sangue das girafas, dos elefantes, exceto aos domingos, mas todo dia é feita a podologia, tudo mediante gratificações. Caramba. Assim são várias espécies, os hipopótamos. Todos os dias às 11 horas da manhã e no início da tarde, os hipopótamos, os tratadores e os técnicos vão lá para fazer esse condicionamento, mas ao mesmo tempo viram um fator de educação para os visitantes.
Aí faz a apresentação, o hipopótamo abre a boca, eles mexem os dentes, olha a gengiva, olha os lábios, tudo. E que bocão, né? O Exato. hipopótamo é um negócio inacreditável, porque ele abre aquela mandíbula de uma maneira que acho que nenhum outro animal faz igual, né? Porque Dos terrestres é o que mais estende a mandíbula. Exato. Cara, imaginei. É o bicho que mais mata em habitat natural, inclusive mais mesmo? que os grandes felinos. Mais que nacionais. rinoceronte? A gente pensa Exato. que o rinoceronte é o brabo e não, o hipopótamo é o brabo. Vê se pode. É que Tão bonitinho, né? Sim, ele tem uma característica muito peculiar, digamos assim, porque ele fica embaixo da água, não vê. Você não vê, Exatamente. você está do lado, você não vê. Muitas vezes ele sobe, respira, você vê aquela pequena movimentação de água, passa quase imperceptível. Você vai achar que é um lambari fazendo aquilo lá. E por debaixo disso, às vezes, tem um bicho de 3 toneladas. Caramba. E quantos quilos vai de alimento por dia no Nós zoológico? gastamos hoje em torno de 3.200 quilos de carne por mês. Compramos carne boa, direto de grandes frigoríficos. Não compramos produtos de segunda, por exemplo, a Ceasa. Muitas vezes eu falo com o nosso fornecedor, puxa, não está contento. Eu sempre peço para a nossa equipe, que são os zootecnistas, inclusive os auxiliares lá no setor de nutrição, deem uma olhada. Esses dias fui lá, que às vezes daí é questão do olho clínico de cada pessoa. Sim. Já não gostei da qualidade da maçã, liguei ao meu amigo, não é isso aqui que a gente está pagando, que existe classificações CAT 1, CAT 2, CAT Um 3. fornecedor que não conhece muito deve achar animal. É só pra animal, É, exato. sobra Só aquilo pra que está animal, sobrando e Então, tal. E não é bem assim, né? Exato, hoje de capim, só para ter ideia, de capim e elefante são 2.500 quilos por semana. Por semana, por 10 semana. toneladas por mês. Exato. Caramba. Então, isso até é um trabalho loucura. bacana, que nós temos aí uma parceria com a Casa da Solidariedade, que é uma casa de recuperação de dependentes químicos em Pomerode. Aham. E eles precisam fazer um trabalho dentro da casa. Terapia ocupacional, que chama. Aí nós compramos esse capim da Casa da Solidariedade. Então, moral da história, poderíamos estar perfeitamente produzindo, e como nós fazíamos uma época atrás, nossos colaboradores iam até as propriedades de terceiros, alguma coisa nós temos próprio, colhiam esse capim e levavam para o zoo. Hoje não. A Casa da Solidariedade se encarrega, os próprios dependentes que estão em recuperação, lógico, há líderes, né, em relação a isso, tudo muito, muito sério, e ao mesmo tempo ajuda a própria casa, porque mensalmente eles recebem um valor Com certeza. em relação a isso. Tem a responsabilidade social aí embutida, né? Exato. E aí, lógico, ração nós gastamos em torno de 6 toneladas por semana, ou desculpa, por mês. Por mês. Por Tá. mês. Então é um volume bastante grande. Um elefante ele chega a consumir em torno de 160 quilos dia cada um. Meu Deus do céu. Um hipopótamo adulto de 110 a 130 quilos dia. Lógico, aí depende. Por exemplo, se você me perguntar o que custa mais caro? Os felinos. Porque a carne é cara. Já um bicho que come, por exemplo, um elefante, hipopótamo, que come volume, ele vai comer fruta, ele vai comer capim, ele vai comer ponta de cana, até interessante. O caule da cana, que é o principal ali, nós tiramos da alimentação dos elefantes e dos hipos, porque eles estavam ficando obesos. É mesmo, que bacana. Exato. São pequenas peculiaridades que às vezes as pessoas não imaginam. Aham. Aí pegamos somente a ponta da cana, deixamos só um pequeno talo Aham. dessa cana, para eles terem um pouco mais de energia, Sim. principalmente no frio. E só que daí é um alimento barato. Ele dá logística, mas o preço em si é barato, diferente da carne. Por exemplo, às vezes chega lá uma entrega de carne de 3 toneladas, 2 toneladas, você gasta 50, 70 mil reais assim num estalar de dedo. Né? Rapidinho. Ah, Exato. que loucura. E a carne ela já vem pronta para te dar ou tem que manipular ela lá ainda? É manipulada. Nós temos lá, por exemplo, grande maioria vem em caixas, umas até vêm em embalagens plásticas maiores, né? Mas depois ela passa por um processo de degelo. A carne nunca é colocada, por exemplo, tirada do freezer e vai direto lá para o tanque de gelo. Não, primeiro ela sai do freezer e vai para uma câmara fria com 5 graus. 4, 5 graus positivo, ela sofre um degelo lento, até mesmo para ela não perder suas propriedades. E depois, sim, ela é tirada à noite e depois servida de madrugada no dia seguinte. Aí sim, aí vem os zootecnistas e os auxiliares, processam aquela carne, que a gente tira, por exemplo, nervaturas, ínguas, deixar uma carne mais limpa, né? E serve. Hoje, boa parte da carne que nós compramos, exceto a carne de frango, mas a maioria tudo carne bovina e suína sem osso, porque às vezes o animal ele fica com aquele osso lá rolando, só dá mau cheiro, só atrai mosca da bexiga, que daí no verão isso é terrível para grandes felinos, a mosca do chifre é uma porcaria também, porque ela acaba
fica ali pinicando a orelha do grande felino, e quando começa a sair sangue, ela se alimenta desse sangue, então temos que ter um cuidado bastante grande. E no verão, inclusive, nós chegamos a colocar tipo umas bolhas, aí tem um hormônio que é utilizado, que é atraído, que justamente atrai as moscas, ela entra dentro dessa bolha. Entendi. E não consegue sair. Para não chegar no animal, no caso. Exato. Então tem uma série de cuidados aí para cuidar da infestação, uma série de coisas. E principalmente cuidar do bicho, porque nosso alvo é cuidar do leão, da onça, do tigre, todos os animais que ali estão, né? Qual é o animal que dá mais trabalho? Em termos de trabalho, eu acho... Tem que ter mais cuidado, que a alimentação é mais seletiva, que sabe aquela coisa mais... Putz, não, esse aqui a gente tem que dar uma... Na verdade, isso é um caso, como eu falei, cada espécie tem sua peculiaridade. Sim. A girafa tem que tomar muito cuidado, as próprias zebras, por causa de cólica, né? Os elefantes também, eles ganham cólica. Para quem é criador de cavalo, sabe o que eu estou falando. Entendi. É a mesma coisa. Bicho grande, por exemplo, quando a gente fala de bicho grande, são mega mamíferos. Morrem de duas formas: pé ou boca. Ou que não entra pela boca, porque, por exemplo, chega uma certa idade, ela chega, por exemplo, numa certa... Chega na velhice, é um bicho considerado idoso. Aí, muitas vezes, ele come, mas para de absorver todas as vitaminas que ele precisa absorver. E um bicho que eu zelo muito, tenho muito respeito, muito cuidado, são os chimpanzés. O chimpanzé é um bicho extremamente inteligente, então requer muito cuidado, e lá nós fizemos 4 alimentações por dia no chimpanzé. Até mesmo porque, para sempre ter algo novo, interagir bastante com ele, e nada melhor que uma comidinha fresca, né? Então... É o mais próximo da gente também, né? Ou seja, começa a ficar mais exigente, mais chato, né? Mais seletivo, né? Não quero comer isso não, eu quero um negocinho melhor aqui. Só para vocês terem ideia, esses dias atrás, antes de começar o inverno, nós fizemos um investimento pesado. Tínhamos lá os condicionadores de ar do chimpanzé, do setor dos micos, todo aquele setor dos micos. A retaguarda daqueles recintos são todos climatizados. Caramba. Por quê? Por exemplo, nós temos lá o mico-leão dourado, o mico-leão de cara dourada, temos o mico preto. Nós somos a 4ª zoológico no mundo a produzir essa espécie. Então, como eles ocorrem numa região quente, é óbvio que quando esfria aqui os bichos vão sentir. Então, compramos 4 condicionadores de ar novos e foi instalado naquele setor. O chimpanzé tinha lá um condicionador de ar que estava meio que hora ia, hora não ia, era mais hora técnica, arranca fora e compra um de 60 mil BTUs novo. Caramba. Então hoje ele chega lá, ele tem, tanto é que ele tem a parte superior dele, tem uma escada que ele sobe, que é o quarto dele, climatizado, tem a rede, aí é colocado o Tifton, ele puxa, faz o colchãozinho dele, a gente monitora às vezes pelo sistema de monitoramento, ele está lá fazendo a caminha dele e curtindo aquele momento. Legal. Aí que eu digo que nós humanos temos que respeitar... Sim. A individualidade de cada um. Né? Exatamente, porque muitas vezes, puxa, hoje está 17 graus. Às vezes para nós humanos também não está agradável. E para o bicho também não está. Ele vai lá para o ambiente dele, está lá em 26 graus. Fica quietinho lá porque lá está gostoso. Exatamente. Lá ele tem o bebedouro de água dele, ele tem o comedor com comida, que é servido 4 vezes por dia. Inclusive em dias mais agradáveis, o pessoal serve até alguma coisa fora para ele. Se ele quiser, ele vai comer lá fora. Se ele quiser, ele come na área de manejo dele. Então, como volto a falar, esse é um animal que eu respeito muito. Sim. Muito, porque é um bicho que ele vai atacar por inteligência, não por instinto. Tem muita diferença, né? Hoje um leão, por exemplo, se tiver a fuga do leão, ele sai correndo, ele fica transtornado, muitas vezes não sabe para onde vai. Ele pode te atacar por se sentir acuado, alguma coisa, mas se você se retirar, é capaz de ele passar correndo por você e não fazer nada. Já um chimpanzé não, se ele te marcou por qualquer coisa, ele te reconhecer, agora vamos Ele conversar. vai atrás. Exato. É vingativo. Exato, tem que tomar muito cuidado, né? Muito cuidado mesmo. Isso com todas as espécies, porque como a gente estava brincando anteriormente, o próprio sagui é pequenininho, fofinho, todo mundo quer pegar no colo, mas ele tem uma presinha de quase 1 centímetro. Dependendo como for manejado, Faz 1 centímetro já faz um estrago bastante grande. Eu imagino. Maurício, eu tenho uma curiosidade, porque assim, você falaste aí que o zoológico tem praticamente 100 anos, né? Foi aberto ao público na década de 30. Obviamente que naquela época, meu Deus, Pomerode era uma coisinha minúscula, imagino eu, né? Devia ser uma vila praticamente. E hoje o zoológico está numa área bem central da cidade, né? Ou seja, está praticamente no centro da cidade. A gente costuma ver os zoológicos na periferia, onde tem mais espaço, justamente. Isso se transformou de alguma forma num problema
Porque assim, a gente sabe que, por exemplo, na área urbana de uma cidade, geralmente não pode se criar bichos, né? Não pode ter uma criação de porco, uma criação de galinha, por exemplo. Até onde isso é problema para vocês? Ou se existe, imagino eu que não exista nenhum planejamento para sair dali também, porque vocês estão investindo em terras ali também, né? Exato. Na realidade, o que que aconteceu, Pancho? Quando nós assumimos a administração do parque, essas propriedades que foram adquiridas com a prefeitura de Pomerode em parceria, e depois outras propriedades também que nós fomos adquirindo, hoje isso nos deu um pulmão bastante grande de estacionamento Sim. e de retaguarda também que a gente consegue. Tanto é que cercou toda a área, fizemos um projeto especial, porque a nossa delimitação ela é tudo com 3,5 metros de altura. Inclusive tivemos audiências públicas em relação a isso. Então, hoje o zoneamento ele permite isso. E o zoo é uma situação especial, Sim. porque até mesmo antes de Pomerode ser emancipado, o zoológico existia. Pomerode fazia parte, era distrito do município de Blumenau, pertencia a Blumenau. Exatamente. Então, É verdade, porque a separação foi na década de 30, justamente. 38, se não me engano, 34, não lembro agora exatamente. não foi 50, até com... Teve eu uma não sei parte ter que ver. em 30 e uma parte em 50. Pode ser Isso. que de Pomerode tenha sido em 50, é verdade. Então, isso hoje, o que que acontece? É uma instituição que tenta neutralizar todos os problemas com vizinhos, a gente conversa, dialoga bastante. Fizemos muito trabalho, um trabalho muito sério justamente para combater odores. Temos lá as nossas composteiras que funcionam muito bem, que antes nós gastávamos milhares de reais durante o mês para mandar esse material embora. Hoje nós utilizamos esse material 100% dentro da instituição. Que legal. Fizemos todo um trabalho de captação de esgoto dos vizinhos, por exemplo, como antigamente as casas eram num certo nível, tinha estradinha de barra, a prefeitura, eles fizeram na época o asfalto e não conseguiram jogar a rede de esgoto dentro da rede pluvial, acabavam jogando dentro da instituição. Nós fizemos um investimento grande, uma captação de esgoto, fizemos lá, sabe aquelas filtros e fossas gigantes que usam em prédio? 4 anéis daquele lá, 2 de fossa, 2 de filtro, justamente para devolver essa água muito melhor do que a gente captou. Essa água, na realidade, corria dentro da propriedade do zoo, canalizamos tudo e depois, o final, a saída dessa água ela é tratada com uma zona de raízes que tira os metais pesados, nitrogênio e tudo mais. Então, eu acho que essa relevância hoje cria essa certa imunidade para a instituição. E, além disso, hoje nós somos o único zoológico no Brasil que também patrocina diversas modalidades esportivas. Olha. Nós patrocinamos desde o sub-9 ao sub-17 do futebol de salão. Inclusive, De Pomerode, no Pomerode, a PF. Chegamos, inclusive, a patrocinar o BEC aqui do Blumenau, a PAB do basquete. É verdade. Agora que eu lembro desse presente que nos usou. E aí nós temos o atletismo também de Pomerode, ciclismo, que já patrocinamos também. Então, isso me deixa muito feliz porque uma certa vez os meninos lá do ciclismo não tinham patrocínio nem para comprar as vestimentas, nada. Aí começaram a competir, dias depois já mandaram no WhatsApp uma fotinha erguendo um troféu. Então isso acho que é muito importante. Lógico, isso está dentro da nossa cota de marketing, porque hoje dentro do planejamento, dentro de um business plan, a gente acaba individualizando todas as rubricas por cotas. Então, além de ser um trabalho social, mas ele está contemplado dentro de um centro de custo. Isso que é importante. E aí, os portadores de necessidades especiais também não pagam. Então, tem uma série de atividades que são feitas que a comunidade quer bem usou. Então, é muito raro se achar alguém que se insurja ao projeto. E até mesmo porque hoje já estamos quase ocupando mais da metade daquele quarteirão, né? Se não mais. Legal. Eu tenho uma pergunta, eu queria saber de onde é que surgiu esse amor aos animais. Isso é Dá uma pra longa ver história. que tu fala assim com amor, com Falaste que ele veio da área jurídica, né? pois É é. o gestor da coisa toda, né? Mas para trabalhar ali, com certeza tem que gostar de animal também. Vamos voltar ao meu passado. Vamos Minha lá. infância. Eu sou nascido aqui em Blumenau, mas me criei na região do Alto Baú, Ilhota, no interior mesmo. Então, desde pequeno, meu pai sempre tinha criação de gado, porco, caprinos, ovinos, galinha, pato, ganso, tudo que você puder imaginar. Então, sempre gostei dessa área. E aí, isso era interessante. Um dia, meu pai tinha uma cabeça de gado, estava prestes a morrer, estava mal, né? Falei, caramba, o que tem essa cabeça de gado? Lógico, não era veterinário, nada. Meio que com a boca travada, eu peguei. Meu pai chegou e falou, se você salvar ela, ela é tua. Olha. Beleza.
eu peguei, cortei uma meia dúzia de limão, abri a boca dela, que estava travadona, não sei que tipo de doença podia ser aquilo lá, enfiei na boca dela, começou a mascar e voltou a comer, se alimentar normalmente. Aquele bicho ficou tão lindo, eu ficava olhando, puxa, como você é linda, hein? Mas você tá linda. Aí, lógico, chegou um dia que a necessidade falava mais alto. Teve que vender o bicho. Então, não tenho vergonha de falar. Tipo, já fui agricultor, já fui boia fria, uma série de coisas. A única coisa que eu me refiro e que eu sempre digo, você não pode viver no conformismo. Você nascer na situação é uma coisa, você dizer que a vítima é outra e correr atrás é um negócio bem diferente. Então, sempre batalhei, sempre tentei estar ao lado de pessoas que realmente me mostravam bons caminhos. Ouvia muito, desde jovem, pessoas de muito mais idade do que eu, porque às vezes você é um empresário bem-sucedido. Eu estou iniciando, você já passou por coisas que muitas vezes eu ia passar. Então tudo isso foi alavancando e Deus me abençoou muito por ter tido a oportunidade de estar ao lado de pessoas certas. E essas pessoas também, que hoje ainda sou eternamente grato, me alavancaram profissionalmente falando. Então estudou, melhorou de vida e tá aí, tá galgando aí. Há quanto tempo estás lá no zoológico? São 22 anos. 22 anos. Assumi. E antes, o que fazias exatamente? Por incrível que pareça, eu trabalhava na área de segurança, tá? Eu trabalhei 3 anos na empresa Prosegur Brasil, mas antes disso eu cheguei a trabalhar em São Paulo, para o presidente da Companhia Melete do Brasil. Como lá fomos assaltados, me deu um certo trauma e acabei voltando para cá. Aí eu trabalhei nessa multinacional. E depois disso, essa mesma pessoa, que era meu chefe em São Paulo, ele sempre me ligava, volta Maurício, volta. Poxa, eu não quero voltar para São Paulo. Tanto é que chegaram até a matar uns vizinhos. Na época, morava na capital e tinha um sítio em Ibiúna. 2 casas abaixo e outra acima foi assaltado, inclusive os vizinhos foram mortos. Meu Deus. Caramba. Se cria aquele Vai voltar trauma. como, né? Exato. Tanto é que depois ele também veio embora, Veio embora. se instalou em Tem gente se Itapema. instalando ali em Pomerode, né? Que vem dos grandes centros, é impressionante. Exato. Aí ele construiu uma casa maravilhosa em Itapema e ficou morando lá até o final da vida dele. E aí, essa pessoa era um grande filantropo do zoológico. Ele até aí no final da década de 90, início dos anos 2000, injetava um valor significativo. E aí ele sempre pedia para voltar. Eu falei, não interessa voltar para São Paulo. Daí ele sempre me pedia, pô, você tem como no Zoo fazer umas fotos e me mandar? E na época era ali na Kodakzinha, quando fazia foto, mandava revelar aqui no jornal, colocava na cartinha de correio, mandava para ele. Aí até que um dia ele me provocou, tá, você não quer vir para cá. Só que eu tô com uma situação no Zoo. Você, de repente, não quer me dar uma mão lá? Aí eu fui uma vez, foi 2 vezes. Porque a proposta de grego, tipo, eu ganhava X salário aqui, ia ganhar menos do que eu já ganhava. Tá, mas isso aqui tem que ter futuro, é impossível. É impossível não dar a volta por cima. Aí, quando eu falei, tô indo para lá, meus familiares me chamaram de louco. E onde que, graças a Deus, Deus abençoou e tem dado super certo. E não só isso, hoje, por exemplo, pela experiência profissional que a gente tem, pelo comportamento, pela conduta, também já abriu outros horizontes. Então, tudo é uma consequência da forma como você se porta pessoalmente, administrativamente e a retidão dos negócios. Né? Isso é o mais importante. Isso até vale a pena ressaltar. Antigamente, quando eu assumi a instituição, se eu queria comprar 1 quilo de prego, eu tinha que mandar o dinheiro na frente para comprar ou pagar à vista. Não tinha crédito. Não tinha crédito. Hoje são 22 anos que nunca tivemos um título protestado. Oh, coisa boa. Então, só para ter ideia, esses dias nós compramos uma remessa grande de aço num recinto lá que nós vamos fazer um aviário com mais de 2.200 metros quadrados, imersivo, inclusive. Caramba. Nunca tinha feito negócio com a empresa, é a primeira vez. Aí, uma cifra expressiva. Daí, já estava preparado para pagar à vista. Aí, como nós temos a utilidade pública estadual, nós não temos a exceção estadual. Entendi. Até nós tínhamos, até uma época atrás, foi dado baixa porque ela aumenta os nossos custos. Aí ele me passou o orçamento, mas baseado na inscrição. Depois, quando foi efetivado de fato, viu que tinha mais desconto para dar. Não tinha, aumentava, porque era consumidor final. Entendi. Aí ele disse, puxa, falei, pô, me ajuda, o que você pode fazer? Ah, então para te ajudar, faça em 2 vezes. Não, puxa, me ajuda, então vamos fazer o seguinte, me faz em 4. Vou fazer melhor. Então, vou fazer 30, 60, 90, 120 dias. Então, isso hoje me deixa muito feliz, emocionado, porque
o respeito que se criou pela instituição é Isso é ímpar, bacana, né? ímpar. Lógico, isso não é só mérito meu. E não é de um dia para o outro também que acontece, Isso, né? então, tem a Ana, minha esposa, que trabalha junto comigo também. A gente cuida, realmente cuida, muito estratégico na hora de fazer um investimento. Você tem que saber o limite. Na época da pandemia, apanhamos muito mesmo. Ficamos praticamente 3 meses de portas fechadas Meu e Deus mais do céu. 3, 4 meses com um movimento muito fraco. Inclusive, eu como gestor, cheguei a avisar o conselho, ó, nós temos uma gordura financeira para tantos dias ainda. Se não abrir, eu vou começar a fechar a instituição. Já ia começar a mexer os pauzinhos para enviar os animais para outra instituição. Por quê? Porque nós temos responsabilidade. Lógico. Nós temos que cuidar daqueles animais como se fosse um ente da nossa família. Então, jamais eu iria permitir que qualquer animal passasse necessidade ou que não tivesse comida para ele comer, água limpa, etc. Então, muito pé no chão. Inclusive, mas você não pode fazer isso. Teve pessoas, posso sim e faço. Pode ter certeza. Tenho muito apego, mas ao mesmo tempo, quando se corre o risco de fragilizar principalmente o bem-estar dos animais, eu sou o primeiro a levantar a bandeira, opa, vamos rever a questão. Primeiro Então, isso, né? na época, contraímos 3 empréstimos grandes. Na pandemia. Isso, porque como nós não, por ser fundação, até uma certa sacanagem, isso aí por uma questão legislativa, nós não temos o cadastro. Eu tentei cadastrar várias vezes e sempre vem indeferido. Eu não consigo pegar dinheiro, por exemplo, que o pessoal pega do Fungitur. Aí nós caímos nos bancos privados, inclusive teve uma pessoa privada que quando viu que eu estava correndo atrás, que é um dos nossos conselheiros, não, vou te ajudar, depois você me paga, etc. Foi incrível. E hoje, graças a Deus, a gente está pagando, isso aí está tudo em dia. Na época foi feito um endividamento aí parcelado em 48 meses, pelo menos aí eu acho que a metade já transcorreu. Que bom. Mas aí o que eu quero dizer com isso? Então você tem que saber o teu limite. Quanto é que você tem de cota para investir, quanto é que você tem já o teu orçamento comprometido. Então não existe milagre. Por exemplo, é como um bolo. Tá? Cada um quer uma fatiazinha. Lógico. Mas se você corta maior de um lado, vai faltar do outro. Falta do outro. Exato. Maurício, existe uma mobilização mundial, vamos dizer assim, de dar cada vez mais melhor condições aos animais, né? Cuidar deles e deixar o ambiente cada vez mais parecido com o que é na natureza, né? Quando ele está solto e tal. Essa expansão do zoo tem relação com isso, imagino eu, né? Porque a gente antigamente via muito mais os animais em ambientes menores, confinados, né? E de repente eles estão começando a conquistar espaços maiores. É isso que está acontecendo no zoológico? Exato. Só para vocês terem ideia do tamanho, da complexidade desse projeto, é uma área grande, solo ruim, se remover o solo, substitui aterro, base. Agora nós acabamos 2 projetos. O tanque dos elefantes e das girafas, que o tanque dos elefantes vai ter 4 milhões de litros de água, só para você ter ideia. É muito grande. E das girafas, que é uma savana grande, zebras, avestruzes, vai ter em torno de 2 milhões, 1 milhão e 800, 2 milhões. Aí depende dos 20, 30 centímetros que você sobe e baixa aí, né? Nós fizemos nós chamamos de sistema SSV, Sistema de Suporte à Vida. A água vai ficar cristalina como a água da tua torneira. Por quê? Eu quero que o bicho, qualquer animal que chega lá, tipo, ele vai beber aquela água, que a água esteja limpa. Potável. Isso é tudo, lógico, custa caro, mas como eu falei, eu prefiro pecar pelo excesso do que faltar lá na frente. A questão de flora. No setor asiático, nós plantamos plantas asiáticas. No setor africano, até baobá nós plantamos, para ter ideia. É mesmo? Então, justamente para tentar imitar o máximo possível. Agora nós estamos analisando as gramíneas que mais se parecem com o habitat de cada animal. Entendi. Então, inclusive, lá já teve um canteirão que foi feito enorme para fazer a reprodução de uma determinada grama que vai ficar dentro do recinto do elefante, que tem mais de 10 mil metros quadrados. Que bacana. Justamente para buscar essas características. Lógico, daí tem a questão de, como falei, de água, sombra. Aí foram feitas ilhas de pedra. O bicho é muito forte. Um macho adulto chega a 5 toneladas. Para ele pegar um pé de árvore, ou ele quebra hoje, ou quebra amanhã. Se não quebra hoje, quebra depois da manhã. Sim. Então fizemos taludes grandes, assim, uma montagem com pedra, aquelas pedras de detonação. Aterramos uns 2,5 metros, 3 metros de altura. E lá em cima nós plantamos a árvore.
Já compramos 2 carretas de árvores que vieram de uma empresa de São Paulo que tinha árvores grandes já para ganhar tempo, porque a natureza ela Sim, demora. Tem pra seu responder. tempo, né? tem seu tempo, Exato. exatamente. Então, hoje nós estamos fazendo o máximo possível para tentar copiar os elementos que estão naquele bioma para oferecer para o animal. Legal. E essa área nova agora, uma vez liberada, que os animais vão ser transferidos, aí toda essa parte atual vai também passar por uma reformulação grande. Sim, imagino. Aí nós teremos lá o América do Sul, Ásia e África. Então acho que tudo bem segmentado, né? Legal. Além das entradas, né, do custo do ingresso, como é que o Zoo se sustenta hoje? Eu posso entrar em algum lugar e fazer uma doação como pessoa física? Ou Pode. não? Como é que funciona isso? Pode fazer uma doação direto para a fundação, sem problema algum. Hoje, só para vocês terem ideia, mais de 95% da nossa receita ela advém da bilheteria. Não recebemos Legal. verbas públicas de qualquer esfera, tanto municipal, estadual, federal. Temos parceiros, por exemplo, hoje nós temos um projeto lá chamado Projeto Arca de Noé. Na realidade, são parcerias com empresas, parceria publicitária. Por exemplo, por força de instrução normativa do IBAMA, eu preciso que cada recinto, cada espécie seja identificada com uma placa educativa, Certo. que fala toda a descrição do animal, comportamento, de que se alimenta, etc. Pelo órgão ambiental seria só o nome comum, nome científico, ocorrência. A gente dá uma complementada. E nessa placa, nós reservamos 30% do espaço para uma empresa colocar lá a sua logo. Publicidade. Legal. Exato. Então, isso hoje nos dá uma receita em torno de 180 mil por que ano. bacana. Já ajuda bastante. Então, aí nós temos também os pontos comerciais. Como nós não temos a inscrição estadual, e para nós ativarmos a inscrição estadual, nós teríamos literalmente tributados em cima de todas as nossas operações. Por exemplo, boa parte das rações que são especiais acabam vindo de outro estado. Entendi. Aí paga-se de FAO, um monte de coisa. Hoje a instituição é imune em relação a isso. Então, hoje, todos os pontos comerciais são terceirizados. Porque não vale a pena você pagar imposto em cima de um Claro. monte desses, sendo que a tua arrecadação nesses serviços são pequenos. Então, E quantos pontos são? hoje nós temos uns 4, 5 pontos dentro do parque. E Geralmente loja. alimentação. Temos lanchonete, temos loja de artesanato, tem lojinha de souvenir, aí tem um restaurante maior também para quem quiser passar o dia almoçar. Entendi. Aí tem lá uma lanchonete mais finger food para quem quiser um cafezinho, um caldo de cana, Legal. bem diferenciado. Tem um estúdio fotográfico também. Tem estúdio fotográfico também? Que daí faz a montagem com chroma key, negócio diferenciado, né? Entendi. Não, pensei que iam colocar o chimpanzé lá para fotografar aqui, pessoal. O Maurício, falando em chimpanzé, né? Tu falaste aí do chimpanzé que requer Como é que tu acha que tem um cuidado maior, tal? Os bichos maiores, que realmente, né, precisam de mais atenção em certos aspectos. Mas e o bicho homem? Como é que lida com tudo isso? Porque quantos visitantes vocês recebem por ano? E como lidar com tudo isso? Quais são as dificuldades em lidar com o público que está no zoológico? Porque a gente sabe que às vezes o pessoal não entende, né? Por exemplo, a questão do urso. O urso ficou lá na caverna, não consegui ver o urso. E como assim? Paguei para ver e não estou vendo? Né? Existe isso mesmo? Como é que funciona essa relação com o visitante? Existe bastante, só que hoje, graças a Deus, o nosso público, na sua grande maioria, são famílias. Muitas famílias. E, graças a Deus, é um público seleto, diferenciado, ocorrências mínimas mesmo. Teve, eu acho que ao longo de 22 anos, eu pessoalmente fui tirar 2 pessoas dentro do parque. Uma porque estava embriagado, já chegou na instituição embriagado, estava atrapalhando e incomodando os demais familiares, aí não mexendo tem, né? com as outras famílias. Está aqui teu dinheiro, por favor, está sendo retirado, convidado a se retirar, porque eu prezo muito pelas famílias. Claro. Então, cabe a mim respeitar e oferecer uma estrutura. E para as crianças, né? Ver Exato. esse tipo de... E a questão da segurança também. Hoje nós pensamos e repensamos várias vezes, por exemplo, vamos fazer um recinto novo. Você vai mandar teu filho para a instituição com uma lotação de ônibus, excursão de escolas. Essa criança tem que estar segura. Então hoje a gente inclusive já remodelou praticamente tudo, cercas numa altura adequada, segue à risca as normas do bombeiro, porque antigamente se colocava, por exemplo, as travessinhas na horizontal, hoje é tudo na vertical. Então tem um porquê daquilo lá. A questão, às vezes,
Ah, eu fui lá, não vi o bicho. Aí muito mais é uma conversa. Às vezes as pessoas mandam mensagem, todas as perguntas, indagações que são feitas em todas as plataformas das redes sociais são respondidas. Não passa nada em branco. Então, muitas vezes falta de esclarecimento, falta de informação. E essa informação é repassada ao cliente. Nem que ela vá depois que ele já foi ao parque quando ele faz a crítica. Mas então é levada essa informação ao visitante. Mas hoje todo mundo tem informação. É tanto, por exemplo, tanto programa que é produzido dentro de zoológicos, né? Que a gente vê no Animal Planet, não sei o quê, que o pessoal já deve ter informação de como funciona, já sabe mais ou menos, está um pouco mais conscientizado, pelo menos, acho, né? Sim. Deve facilitar de alguma forma ou deve até complicar em alguns casos, mas enfim. Ajuda bastante, tá? Aham. Ajuda bastante, porque muitas pessoas, por exemplo, semana passada eu falei com uma família de Itapema, Mato Grosso, tudo quanto é lugar, tipo, puxa, eu vi tal matéria por exemplo, eu vi no Animal Planet, eu vi em tal canal. Então, de uma forma ou de outra, as pessoas que acabam frequentando o parque têm fome de conhecimento. Então, a partir do momento quando você não informa ou não sabe transmitir, é complicado. E além disso, nós temos duas biólogas, por exemplo, quando não tem grupo escolar, que ficam o tempo todo, lógico, faz as questões administrativas dela, mas ao grosso modo ficam no parque justamente achando alguém, opa, você está em dúvida, o que eu posso te Que legal. ajudar? Claro. Então Legal. isso também ajuda bastante. Bacana demais. JP, Maurício, o papo tá muito bom, mas eu preciso te fazer 4 perguntas. Vamos as lá. 4 últimas 4 perguntas últimas da entrevista. perguntas. Qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha que tu vê aí na carreira? Olha, eu não tenho frustração em relação a isso, tá? Se tivesse que refazer tudo de novo, com certeza. Eu sempre digo, por isso que eu respeito todo mundo. Por exemplo, hoje eu chego no parque, muitas vezes vem desde a faxineira, o jardineiro, o tratador, todo mundo, ou eles vêm me cumprimentar, eu vou cumprimentar eles. E o que eu digo é o seguinte, nós vivemos ciclos. Hoje, graças a Deus, a gente vive um ciclo que está bem, mas o mundo dá volta, amanhã você pode estar lá embaixo. Sim. Eu não tenho frescura. Então, Mas a pandemia foi um momento crítico, por exemplo, porque tu disseste que estavas a ponto Sim. de começar a fechar o negócio, né? exato. Nesses 22 anos que estás lá, tu achas que a pandemia foi realmente um momento mais complicado ou não? Foi complicado, eu acho que de todos os mais graves que aconteceu. Em 2008 também nós tivemos aqueles fenômenos aqui de deslizamentos e tudo mais. Isso nos atrapalhou bastante mesmo. Só que eu acho que não foi tão grave quanto A pandemia. Porque daí parou tudo, né? Fechou parou. as portas. Exato. E até mesmo porque o setor turístico ele foi o penúltimo a voltar, né? Que o Exatamente. último mesmo foi o pessoal que tem casa noturna, as bandas dos de eventos. música, tudo mais, dos Grandes eventos, né? Isso Verdade. mesmo. Quem que foi uma inspiração ou mentor pra ti na vida? Olha, eu acho que uma grande inspiração para mim, que eu gosto da linha de pensamento dele se tratando de zoológico, John Coy, um americano. Nossa, muito bom. Muito bom. Porque na realidade, eu devia ter uma construtora, eu acho. Por quê? Porque eu adoro construção, eu gosto de desafio. Quando a pessoa legal. às vezes fala que não dá, muitas vezes a gente prova que dá. Tá feliz da vida, então, agora, fazendo a ampliação, né? Provavelmente. É Se impossível. incomodando com terraplanagem, se incomodando com o solo. Mas aí quando você tem uma equipe boa e que realmente também gosta de estar lá e que gosta de fazer aquilo que faz, o negócio deslancha. Faz Porque toda eu a acho que diferença. todo o equilíbrio vem com a harmonia. Com certeza. Se não tiver harmonia, Não tem como. nada prospera. E tem um negócio chamado perpetuidade. A perpetuidade ela só é conquistada quando você tem um espaço harmônico. Para isso eu tenho que ter harmonia. Primeiro, sempre coloco em primeiro plano Deus, segundo plano os nossos animais, os nossos visitantes, os nossos colaboradores, de forma geral. Então, a partir do momento que todo mundo se respeita, pode ter certeza que, exceto se você tem o dedo podre, mas se não tiver sucesso, então alguma coisa está errada, tá? Bacana. Isso mesmo. Eu acho que eu respondesse, mas se tu for empreender em alguma coisa diferente, tu iria para construção ou tens alguma outra coisa em mente? Na realidade, paralelo, nós temos uma pequena indústria, né? Ah, é? Que indústria? Têxtil, nós fabricamos luvas de EPI. Ah, é? Não Legal. sabia. Que legal. Uma empresa já Ali em tem... Pomerode mesmo. Isso, é uma empresa que tem 24 anos de mercado, foi adquirida ano passado. E estamos lá, paralelamente, empreendendo também. É uma coisa que me chama muita atenção. Eu gosto muito de automação, gosto de tecnologia. Lógico, também gosto de turismo, gosto de parque. Quando fala em projeto de parque, o olho brilha na hora, porque envolve tudo, né? Envolve Imagino. obra, staff, você montar equipe, é tudo um desafio. Automação, hoje em dia você fala de parque, você tem que falar em automação, Sim. porque a mão de obra é cada vez mais escassa.
Tá Então, complicado cada vez mais, isso que a gente estava conversando antes aqui. Mas se fosse investir, então, em algo totalmente diferente, não em luva e nem em zoológico. eu acho que eu ia para tecnologia. Tecnologia. Tecnologia, É que porque tá em é tudo, o... né? Tá em Tecnologia tudo. hoje não adianta. É, tecnologia, geração de energia, Uhum. eu acho que é o Futuro, futuro. com certeza. Muito bom. E se você se encontrasse com o Maurício de 19 anos, o que você falaria para ele? Onde é que estava o Maurício de 19 anos? Maurício, 19 anos, ele já estava aqui em Blumenau, Aham. né? E dizia para ele, puxa, algumas coisas você errou, outras coisas você acertou, mas nunca mude de personalidade, seja quem você é. Independente se você hoje está melhor financeiramente ou na época que você comia marmitinha, Uhum. continue sendo a mesma pessoa. Não mudar, né? Exato. Ter a cabeça, o sucesso ou a conquista, enfim. Tem muita gente Exato. que muda bastante e muda para pior às vezes, né, Maurício? Exato, eu não gosto disso. Como falei, nós vivemos num mundo que o mundo gira, tudo gira, então amanhã depois, hoje me deixa feliz, por exemplo, às vezes eu volto lá para a região do Alto Bom, onde me criei, principalmente estudei o primário lá, eu acaba revendo os amigos lá da infância, o pessoal fica feliz da vida, Que legal, né? quer receber a gente, então isso para mim é muito emocionante, externa respeito, É então bacana nunca demais. a gente se coloca acima de ninguém. Maravilha. Maurício, obrigado pela tua participação, obrigado por aceitar esse convite, né? A gente conversou aqui 1 hora já, Maria? Quase 1 hora, né? Meu Deus do Deus. céu, foi demais. Qual é o Instagram do zoológico? @Zoopomerode. Zou Pomerode. Isso, bem Que- fácil, Eu Facebook. não entrei, geralmente eu costumo entrar antes das entrevistas para olhar, mas o que vocês publicam lá, o dia a dia dos animais? Dia a dia dos animais, vídeos, fotos, curiosidades, coisas, novidades no zoo. Então, bastante dinâmico. Hoje Que nós legal. temos em torno de quase 85.500 seguidores. 85 mil? Todos bacana. orgânicos, né? Não compramos seguidores, porque legal. quando você compra, você está se traindo a si Sim, mesmo. com certeza. Está se enganando, né? Quem está lá porque é um apaixonado, Que legal. como nós. Maravilha. Zou Pomerode, então. JP, @JP Ross. JP Ross, ROS, @pancho.com.br e podcast ATDQN. Obrigado mais uma vez, Maurício. Obrigado, JP, que está substituindo o Rafael aqui. E você, fique de olho aí, inscreva-se, como eu disse, no Antes Tarde do Que Nunca no YouTube. Acione a sineta para saber quando as entrevistas são publicadas, tá bom? Abraço, Valeu, até mais. obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Abraço.